Olá, meus amigos de casa, vamos dar início a mais um programa Você Pode, Já! E hoje é com muito prazer que trago aqui o nosso amigo Jonas Sampaio. Tudo bom, Jonas? Tudo bom, doutor Dayan? Obrigado pelo convite. Fiquei muito surpreso e lisonjeado com o convite para estar aqui com você. É um prazer muito grande você estar aqui, porque o Jonas é um rapaz inovador, um rapaz destemido e determinado. O Jonas, para quem não conhece, ele é enfermeiro, formado aqui em Sobral pela Universidade INTA. Recém-formado, né, Jonas? Recém-formado. Da primeira turma que se formou agora em 2012.2. Primeira turma de enfermagem do Primeira INTA. turma da faculdade INTA. Que legal, olha aí. E o Jonas, ele hoje tem uma atividade que chama muita atenção da gente. O Jonas trabalha na parte de remoção de pacientes, tanto por via terrestre ou via aérea, não é isso, Jonas? Isso. A gente trabalha com remoção terrestre e aérea. A predominância no momento aqui na região é terrestre. Mas a aérea já é um mercado que está em expansão e já existem algumas remoções que ocorreram e continuam a ocorrer. E você, como é que você se sente voando com esses pacientes, Jonas? Conta aí a sensação, como é isso aí. Primeiro que é gratificante, você tem que ter um preparo todo para estar nesse voo, tem que estar conhecendo toda a fisiologia do voo, é muito importante que se conheça e é muito gratificante porque você faz o que gosta e é uma atividade em saúde que você tem um retorno rápido. Porque o seu retorno é conseguir transportar aquele paciente e deixar no outro ambiente com segurança. E graças a Deus até hoje sempre a gente conseguiu fazer isso. E não é todo mundo que está disposto a estar em cima de avião carregando gente por aí, não é, Jonas? Não é. Então talvez isso seja um dos motivos de você ter um mercado aberto para isso, né? Tem que ter toda uma adaptação, tem que ter todo um conhecimento, um cuidado diferenciado com equipamentos que a gente tem que ter e tudo isso, o resultado de tudo isso, de todo esse cuidado é um transporte seguro. Um paciente no destino em perfeitas condições ou no melhor possível. E quem é e de onde veio o Jonas? De onde é que você veio? Você é de Sobral, não é? Como é essa história? O Jonas nasceu em Sobral, na Santa Casa. E minha família é originária de Senador Sal, fui criado em Fortaleza. Com 15 anos eu cheguei aqui em Sobral de novo, ingressei a Sobral, moro aqui hoje e sou um sobralense nato, bairrista, de uma família humilde e que nunca se conformou com as adversidades, sempre lutou para tentar conseguir um espaço, tentar estudar e tentar uma qualificação. Você fala em adversidade, Jonas, você pode citar um tipo de adversidade que você passou, uma coisa difícil? Eu sou essencialmente aluno de escola pública. Toda a minha formação de nível médio foi em escola pública. Que escola, dá pra dizer assim? Dá, sim, colégio Porque estadual. essas coisas boas a gente deve falar, né? Isso é um motivo de orgulho até. Eu sou um aluno que fiz o ensino médio no colégio estadual. Inclusive, a minha madrinha de formatura foi a professora Ana Emília, que hoje é a diretora da escola profissionalizante. Uma pessoa por quem eu tenho uma admiração muito grande, que teve uma base muito grande na minha vida. E sou um aluno de escola pública que depois que terminou o ensino médio, passou 5 anos fazendo cursinho, fiz mais de 20 vestibulares. 20 vestibulares? Mais de 20. Eu calculo que mais de 20, eu não tenho exatamente... E você sabia que queria enfermagem? Eu queria enfermagem. Sempre quis, foi o meu objetivo. E você, o que fazia você não passar? Você lembra por que você não passava nessas outras vezes? Aqui na UVA, eu cheguei a passar fora. Fora de Sobral, eu passei algumas vezes. Mas na UVA eu não passava porque existe uma concorrência meio que desleal, ou não sei se esse seria o termo adequado. Muitos colégios se juntam, pegam os seus melhores alunos, aqueles que vão prestar vestibular para outros cursos de nível maior, e tacam esses alunos para fazer enfermagem. Aí o que acontece? O nível do curso vai lá para cima... Fica mais difícil para quem realmente quer enfermagem. É tanto que quando eu fiz vestibular para enfermagem, com alunos interessados em fazer enfermagem, eu tirei o 4º lugar. Muda bastante, né? Muda bastante a situação. Muda bastante. E o que a gente percebe que você é uma pessoa bastante determinada, porque 20 vezes no vestibular não é qualquer um. Aliás, raríssimo. Eu acho que é muito difícil. Eu não lembro uma pessoa que tenha feito 20 vezes vestibular para uma coisa que queria e conseguiu, né? O que é determinação para você, Jonas? Eu ligaria determinação a possibilismo. E com o possibilismo, você tem que acreditar em si. Você não pode desistir. São ferramentas que você tem que usar no seu dia a dia e que vão para a sua vida e que vão fazer parte do seu futuro com certeza. Então, a determinação, para mim, ela vem junto com o possibilismo e você acreditar no possibilismo. A possibilidade de mudar, de crescer e de ser alguém diferente. Você se via já como enfermeiro? Eu sempre me vi como enfermeiro, inclusive os meus familiares sempre me diziam assim, o Jonas desde pequeno que ele era assim.
Sempre foi coisa minha gostar de cuidar. Tanto que na minha casa não tem ninguém que trabalha em saúde, nada parecido, todo mundo não gosta de hospital. Eu tenho uma avó que gosta muito de cuidar. E a essência de ser enfermeiro é uma coisa minha mesmo, já nasci com isso, é um dom. Eu lembro que você trabalhava na Santa Casa, não era isso? Sim, eu trabalha ainda não? Não, trabalhei há 7 anos. Você era técnico de enfermagem Sim, lá, né, sim. Jonas? O Jonas era um técnico de enfermagem sempre de sorriso aberto. É verdade, Jonas? É verdade. Sempre sorriso aberto. Ou seja, ele poderia estar naquele momento insatisfeito porque não era enfermeiro, mas ele não estava porque você sabia que ia chegar lá. Mesmo que não... Aquilo ali foi minha mola mestra em muitos momentos. Em muitos momentos de dificuldade, de adversidades do trabalho, do ambiente em si, eu sempre procurei utilizar aquilo como um motivo para me estar estudando. Então, eu lembro que durante o meu período de cursinhos, que eu fiz quase todos os cursinhos de Sobral da época, eu brinco muito que teve cursinhos que eu cheguei a ser tratado como mascote. Os professores brincavam e tinha aquela relação toda de muita proximidade. Na minha mesa de convidados de formatura, eu convidei vários professores também. E eu lembro que aquilo para mim era um motivo de impulso, de estar estudando, de estar me preocupando, de não ficar parado. Foram 5 anos de cursinho trabalhando e estudando. Então, eu lembro que nas minhas épocas de férias, eram as épocas que eu praticamente morava no colégio. Eu ficava no colégio dia e noite. Disciplina, né, Jonas? Disciplina, objetivo e principalmente prioridade. Prioridade, foco, agenda programada, talvez, Agenda né? programada e agora assim, o principal é prioridade. Quando você tem um objetivo, você tem que ter uma meta, você tem que ter um foco. E você tem que lutar contra tudo que tenha por perto no sentido de alcançar aquele foco. As palavras de pessoas de sucesso são assim, falam sempre meta, foco, objetivo, agenda programada e com certeza também imersão no conteúdo, né? Você mergulhava realmente e não tem como dar errado. E o que representa para você hoje? O que representa ser enfermeiro, Jonas, para você? Primeiro que representa a realização de um sonho. Era um projeto de vida e nesse projeto de vida tinha uma etapa que eu tinha de me tornar enfermeiro. Hoje eu tenho outras metas, mas a minha primeira meta, o meu primeiro objetivo, o primeiro grande objetivo na vida era ser enfermeiro. E hoje, graças a Deus, eu sou. E o importante é isso, você tem uma meta, você realiza, aí vamos programando outra e sempre desafio. Sempre desafios. Um trabalho sem desafio é triste, né, Jonas? É triste você... É triste porque cai na mesmice. Cai na mesmice. Então, sempre você tem que estar procurando conhecer mais, qualquer que seja a categoria, você tem que estar procurando conhecimento, tem que estar procurando enriquecer o seu currículo, enriquecer os seus conhecimentos, nunca se contentar com o que lhe oferece, procurar algo a mais. E eu acho que isso faz o diferencial de qualquer pessoa, qualquer bom profissional, qualquer pessoa reconhecida pelo mercado. Você sempre fazer o diferente, inovar, né? Inovar. As pessoas estão muito carentes de inovação, de criatividade, né? A gente vê as pessoas trabalhando, às vezes, sem pensar. E isso é muito importante quando a pessoa faz algo diferente. Me chamou a atenção, o Jonas, uma vez, eu vi no seu Facebook, né, eu vi uma foto, ele comemorando um dia de trabalho, digamos assim, mostrando uma foto do trabalho dele, do vidro de um avião. E aquilo me chamou a atenção. Então, a pessoa que está trabalhando e consegue bater uma foto do ambiente que trabalha, vendo aquilo de uma forma fantástica, está amando o trabalho, né? Graças a Deus eu posso dizer isso e posso dizer com toda a convicção de que eu faço o que eu amo. Isso, para mim, é um motivo de orgulho, é um motivo de trabalhar feliz, de estar, às vezes, noites e noites, tentando dormir sem conseguir, em remoção, e na volta você tenta descansar e não consegue. Mas eu chego aqui sorrindo, eu chego na base sorrindo, eu chego na base feliz, eu consigo desempenhar meu trabalho com muita felicidade e simpatia, que eu acho que também é algo fundamental em qualquer trabalho. É o sorriso, né, João? O sorriso. Uma vez eu fui cobrado por uma paciente, aquela paciente eu não vou esquecer nunca, eu não sei o nome, eu não sei quem, nem nada. Mas ela disse para mim assim, eu estava num dia meio pesado e eu não estava sorrindo. Aí ela disse, sorria. Ontem eu lhe vi sorrindo, seu sorriso é muito bonito. Olha aí. Eu acho que aquilo ali foi impulso e eu levo aquilo ali para a vida toda. Então, sempre sorrir no ambiente de trabalho, mostrar companheirismo e fazer da equipe de trabalho uma equipe de amigos, que eu acho que isso é muito importante. E muitas pessoas, às vezes, não gostam de alguém que trabalha com você. Isso acontece, né? Não gosta de um determinado colega. Mas a gente, numa empresa, a gente precisa saber que a gente precisa se dar bem com todo mundo, independente de afinidade ou não, né? Tem que se dar bem. A afinidade, ela é muito bem-vinda e eu acho que a capacidade de se doar, de se adequar a cada situação, vem de cada profissional, de cada pessoa. Tem pessoas que não conseguem se adaptar muito bem a isso. Mas a gente sabe que isso é muito bem-vindo e acaba sendo reconhecido por todos que estão ao seu redor, no seu meio de trabalho. Agora, Jonas, você falou aí em base,
O que é a base? É como se fosse uma sala de justiça, um centro de... O que é a base? Eu falei, base é a nossa base de operações. Base de operações. A base de operações da Easy Life funciona aqui em Sobral. A Easy Life, para quem não sabe, é a empresa que eu trabalho. Ela funciona aqui em Sobral, no prédio que antigamente funcionou o Orfanato São Francisco, ali por trás da igreja. E é lá que a nossa base, é onde a gente repousa, onde a gente cuida das ambulâncias, dos equipamentos e tudo. Tudo parte dali, ali começa tudo. É o cérebro, né? É o cérebro da empresa. A Easy Life existe só aqui em Sobral ou já tem algum outro? Não, a Easy Life, Sobral é matriz. Hoje ela tem Fortaleza, tem Pernambuco e tem Rio Grande do Norte. Paraíba também, se eu não me engano, ela tem. Já com locais... Com núcleos. Núcleos, né? Núcleos. A diferença de lá é que a assistência de lá é locação de ambulância. Só ambulância, e são contratos feitos com os governos e que eles não oferecem o serviço que aqui oferece. Aqui oferece ambulância montada com equipe de profissionais. Lá não. Já vai... E uma equipe dessa vai o quê? Enfermeiro? Depende do caso. É importante salientar que para fazer a remoção, existe uma indicação expressa que o médico vai solicitar, ele vê que não tem como resolver o problema do paciente nesse local, ele solicita uma transferência para um local que tenha mais recursos. Então, na hora de solicitar essa transferência, o médico solicita, existem 2 tipos de remoção. Uma remoção que é chamada de básica e uma remoção mais intensiva, uma UTI móvel. A diferença, na remoção básica, você tem alguns equipamentos você não tem alguns equipamentos que tem na UTI. E na remoção de UTI você tem vários equipamentos, muitos equipamentos que você encontra no UTI, você consegue instalar uma ventilação mecânica, fazer uma desfibrilação, tem oximetria, tem toda a monitorização que você consegue fazer na UTI, que na básica você é muito limitado, além da assistência e também a existência do profissional médico dentro da UTI, que é o grande diferencial da básica. Então, o que muda em termos de profissional da básica para a UTI é a presença do médico? É a inclusão do médico. Em termos de profissional, né? Em termos de profissional. Sabe, tem equipamento, tem tudo isso. Tem todos os equipamentos também. Meus amigos, não saiam daí, nós voltamos já, porque o nosso amigo Jonas vai falar sobre as perspectivas da enfermagem, o recém-formado, né, Jonas? Isso. Falar sobre o trabalho dele, sobre as especializações. Então, não saia daí porque vale a pena, principalmente para você que está se formando agora, tá bom? Só um pouquinho para o nosso intervalo comercial e nós voltamos já no nosso programa Você Pode, já. Culturarte, um programa de cunho cultural focado na arte como um todo. Aborda sobre a arte da pintura, da música, de exposições em geral, traduzindo e retratando a beleza de sua produção, com a apresentação de Regina Raik. Assista ao Culturarte e fique conectado com a bela arte, a arte da educação e da cultura. Culturarte, um programa totalmente aberto a todas as idades. Não perca um quadro informativo Interage Informa. Nele você acompanha as notícias de última hora e fica sabendo do que acontece em Sobral e região. No quadro Interage Informa é abordado assuntos das mais variadas vertentes, relatando sobre o real estado dos acontecimentos em questão. Fiquem antenados no quadro Interaja Informa, onde a notícia chega em primeira mão. É a sua conexão educativa. Olá, meus amigos, estamos de volta com um programa Você Pode Já, hoje com o nosso amigo Jonas Sampaio, enfermeiro, está aqui para conversar sobre esses assuntos do dia a dia da enfermagem, da transferência de pacientes. Jonas, você é um enfermeiro recém-formado, não é verdade? Mas você já está se especializando em obstetrícia e neonatologia. Por que você escolheu essa área? Primeiro que é afinidade. Afinidade. É uma área que eu tenho muita afinidade. Embora na minha época que fazia curso eu dizia que nunca iria entrar na maternidade, nunca iria lidar com um recém-nascido prematuro, eu sempre tinha muito medo disso. Você chegava a falar isso aí? Cheguei a falar várias vezes. Professores são testemunhos, colegas de turma também. Que eu nunca trabalharia com isso. É tanto que meu estágio de maternidade ficou por último na grade, porque eu já dizia que não ia dar certo, não ia dar certo. Quando eu entrei na maternidade eu me apaixonei. E o que é que acontecia com você antes que você via de uma forma e depois passou a ver de outra? Pronto. Assim, o parto em si, para mim, era um evento anormal. Era uma coisa sobrenatural.
Com o tempo, com o dia a dia de maternidade, com a vivência de hospital, eu passei a ver aquilo de uma maneira diferente. De um modo que pode ser trabalhado no sentido de se estar melhorando aquele momento, diminuindo o sofrimento. E eu vi que a minha atuação poderia ser diferente naquele ambiente. A sua visão era de que era um evento grotesco, Isso. de muita dor, sofrimento, gritando, e você tinha que... Pronto, era tudo isso. Só que quando eu fui para o campo, eu vi que o sorriso da mãe quando a criança nascia, que a gente entregava no colo, era um momento muito gratificante, muito bonito, e por isso eu me apaixonei por essa área. A neonatologia vem como consequência, porque não adianta eu ser um enfermeiro, saber prestar assistência ao parto, a gestante em trabalho de parto, cuidar, prestar uma série de cuidados no sentido de estar amenizando aquele sofrimento, de estar propiciando um ambiente humanizado, sem eu poder prestar assistência também ao seu fruto daquilo tudo, que é o recém-nascido. E já é junto à especialização? Sim, já é. Obstetrícia e neonatologia? Já é junto. Existem, no passado ela era separada uma da outra, mas já tem faculdades que fazem a especialização junto, obstetrícia e neonatologia, para o profissional já sair completo, já ter uma visão de tudo. E no caso aqui em Sobral, são os dois juntos? São os dois juntos, oferecido também pela Faculdade INTA. Então você está fazendo onde atualmente? Nas faculdades INTA. Faculdades INTA. Na nossa mente é interessante que ela pode transformar coisas grotescas em coisas maravilhosas, né? Nossa mente, ela cria personagens e cria emoções, e basta a gente saber controlar a nossa mente, né? Interessante isso. A gente saber controlar e passar a enxergar aquilo de uma maneira diferenciada, de uma maneira onde você pode fazer alguma coisa no sentido de estar melhorando aquela situação, aquela adversidade, ou aquele ambiente que você julgue não ser tão bem-vindo. A gente colocar os óculos, nossas lentes, para a gente ver de uma forma diferente o mundo, né, Jonas? Para ver de uma forma diferente, e é como eu falei anteriormente, com possibilismo. Com possibilismo. E assim, se um enfermeiro agora se formou, né, um enfermeiro que está em casa nos assistindo, em que é que ele pode se especializar aqui na nossa região? Quais os tipos de especialidades que estão disponíveis para ele que está em casa aqui agora? Eu conheço algumas. Auditoria em Saúde. Auditoria em Saúde. Auditoria em Saúde. A que eu faço, que é obstetrícia, neonatologia, saúde da família e... Emergência, não? Urgência e emergência. Acertei sem tem saber. outra que está me fugindo agora, já eu lembro, que é... Pediatria, não, né? Não, fugiu, foi. Agora, não existe aqui ainda essa questão da UTI, não? Enfermagem UTI? Não tem. Especialização nisso ainda? Por hora, eu não tenho notícia se chegou. Eu sei que tem em Fortaleza e tem alguns colegas, inclusive, que estão fazendo em Fortaleza pela UES. Isso tudo, na verdade, são especializações, né, São Jonas? especializações. Mas já existe residência em enfermagem também? Aqui em Sobral, eu tenho notícias que sim. Já existe residência em urgência e emergência, inclusive. Porque é uma coisa boa, né? Porque, além de tudo, dá uma bolsa, né? Urgência, emergência e também saúde da família. É alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho muitos detalhes sobre isso, mas eu sei que já existe. E o que um enfermeiro precisa para se especializar? Ele terminou a faculdade agora, e quais são os pré-requisitos? A faculdade em si e a vontade, ou ele tem que ter um concurso, alguma coisa? Em princípio, existe a necessidade observada por ele mesmo. Eu me formei, eu gosto muito de obstetrícia, e eu percebo que o que eu sei é limitado. Então, eu procuro uma especialização, um curso onde eu possa me aperfeiçoar nisso. E eu acho que isso é o que motiva qualquer profissional. Então, ele tem que estar formado para estar matriculado na especialização. Depois disso, ele vai começar o curso dele. E, durante esse curso, existem muitas discussões e muitos assuntos pertinentes àquela área, onde vão deixá-lo um profissional mais apto a lidar com aquilo, com maior conhecimento científico sobre o assunto. É a questão de você ter humildade, né? É interessante, você ter humildade para olhar para você mesmo e dizer... Eu poderia saber mais, né? Onde é que eu vou buscar isso? Né? Eu poderia saber mais, onde é que eu vou buscar isso. Isso vai me tornar um profissional diferenciado, isso vai melhorar o meu currículo, isso vai melhorar a minha vida e melhorar a minha atuação no mercado de trabalho. E essas especializações, Jonas, elas começam no comecinho do ano ou no meio também pode acontecer? Como é que funciona? Depende das turmas que estão formando. Geralmente começa no começo do ano ou no meio do ano. São dois momentos em que ocorre início de turma. E... vai formando a turma e vai começando outro. E geralmente a que eu fiz acontecia a cada 15 dias, Sim. Sábado à noite, domingo o dia todo. E foi vai estar sendo... é 1 ano e meio de curso, começando. Um ano e meio, né?
começando o ano e meio de curso e daqui para lá ainda tem muita coisa. E aulas práticas também, né? Aulas teóricas e práticas. Só que a parte prática fica exatamente para o final do curso, quando você já tem toda uma bagagem científica. Bagagem teórica. E, Jonas, voltando ao assunto da questão da transferência, do transporte de pacientes, né? Como é que funciona o transporte de paciente aqui na região? Qual é o paciente que vai para Fortaleza, ou vai para outro interior, ou para outra capital? Quais as cidades que vocês mandam mais? Fortaleza, no caso? Pronto. O destino de pacientes de Sobral, geralmente como Sobral é uma sede de macro-região, a sede da macro-região norte é a outra macro-região, que no caso é Fortaleza. Macro-estadual. Então, os pacientes de Sobral geralmente são encaminhados para Fortaleza no sistema público. No sistema privado existem outras viés, os planos indicam outro estado. Para onde o cliente quiser, para onde a o família cliente quiser, cliente. a família tiver possibilidade de estar levando, e a gente também transporta. Uma dúvida, se um cliente chegar hoje na empresa de vocês lá, ele disser, olha, eu quero levar meu pai para fazer uma cirurgia em Recife, de avião. Isso é possível? Meu pai está precisando de um transporte, está na Santa Casa ou qualquer hospital internado e eu quero levar para Recife. Certo. Isso é possível, não? É possível desde que as condições clínicas dele atendam à necessidade do voo. Certo. Então, nós temos um médico, que é o Dr. Tiago Santos, que faz a nossa regulação, que vai no local avaliar o paciente, ver toda a condição hemodinâmica dele e ver se existe alguma contraindicação para o voo. Porque quem estuda a fisiologia do voo e conhece sabe que existem algumas patologias que não contraindicam completamente o voo. Então, o paciente não pode estar voando se ele tem, por exemplo, um problema pulmonar, um pneumotórax. Vai expandir mais ainda. Vai expandir mais ainda e vai ocasionar problema. A questão das aeronaves, né? É uma coisa que me fascina muito, a questão do avião, da aeronave. Mas quais são os tipos de aeronaves que são usadas aqui na região para transportar pacientes? Né? Pronto, aqui é usado muito King Air, King Air, que é um avião de médio porte e que tem uma autonomia superior a 3 horas de voo. E essa autonomia é compensada pela velocidade que ele alcança, em torno de 400 km por hora no ar. Ele chega a uma altitude muito grande, ele é um avião possível de ser pressurizado, ele tem pressurização interna. E esse é para um voo mais longo, um voo interestadual, um voo superior a 1 hora, superior a 2 horas. Pressuriza, né? Que precisa de uma pressurização. Para um voo menor, tem o Seneca, e tem o Seneca, que é bimotor, e tem também monomotores, que conseguem fazer um voo menor, que é daqui para Fortaleza, que dura 45 minutos em média. Atualmente, 45 minutos um voo daqui para Fortaleza? Daqui para Fortaleza, no Seneca, os aviões de menor porte. E esse que esse maior, o King Air que você falou, é turbo-hélice ou é jato? Turbo-hélice. Turbo-hélice. Jato não trabalha aqui? Não. Aqui não. A gente já viu alguns jatos vindo pegar pacientes aqui, mas são de empresas de fora, da região Nordeste, empresas de Brasília, de São Paulo. Já ocorreu algumas vezes de vir pegar paciente aqui em Sobral. Helicóptero, vocês não trabalham com isso? Não, aqui não. Só o Ciopa Air. Certo. Que é a questão da polícia, né? A polícia. Certo. Bom, meus amigos, agora vamos dar um rápido intervalo com nossa conversa aqui com o nosso amigo Jonas Sampaio, falando sobre enfermagem, a dificuldade do recém-formado, as especializações, sobre o transporte de pacientes no ar, pela terra. Fique ligado, nós voltamos já com o nosso programa. Até logo. Conectação. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Bom, meus amigos, estamos de volta com o Jonas Sampaio e estamos aqui falando sobre enfermagem, sobre avião, transporte de paciente no ar, sobre os desafios de uma pessoa que acabou de se formar,
todas essas angústias e todas essas curiosidades e dúvidas que todos nós temos em casa, né? Então, Jonas, pensando num paciente que você está carregando, transportando no ar, no avião, quais são os equipamentos que você precisa no avião, né? Para levar uma pessoa daqui para outra cidade, uma pessoa que... Nós vimos agora naquela tragédia, naquela cidade lá do sul, então, os grandes queimados viajaram aqui na nossa região. O que é que nós temos de equipamento dentro desse avião? Nós temos todos o suporte UTI. Eu costumo dizer que o avião é uma ambulância diminuída. Diminuída em termos de espaço, mas não de qualidade. Conforme algumas imagens que a gente pode até estar exibindo, nossa ambulância ela tem tudo que se precisa para o atendimento. E não vai ser diferente no avião. Nós vamos ter desfibrilador, nós vamos ter monitorização cardíaca, monitorização de oximetria, de pressão arterial, que no avião é essencial que seja digital por conta do barulho, da turbulência. Isso é interessante. Respirador, a gente tem. Bomba de infusão, o líquido no avião não pode ser infundido do meio natural que desce aqui na Terra. Não pode, Não né, pode, porque por causa da diferença de pressão, vai tender a descer mais. Então, tem que ser rigorosamente descido em bomba de infusão. Todas as infusões do paciente. Aquela maquinazinha, um motorzinho, né, que vai empurrando. É uma máquina que mede a quantidade e desce o líquido que o paciente está precisando naquele momento, o fluido, de acordo com a necessidade e a prescrição médica. É interessante também lembrar que no transporte aeromédico, algumas coisas que a gente que lida com o hospital, que lida com o paciente, que trata como rotina, lá é bem diferente. Balonetes, por exemplo, o cuff do tubo de um paciente entubado que está com prótese respiratória, ele não pode ser preenchido com ar, que vai expandir e vai estourar. Tem que ser preenchido com líquido. Aquele mesmo cuff que tem na sonda vesical, ele tem que estar preenchido com líquido também, com água destilada, para que ele não venha explodir, que se tiver ar, ele vai distender e vai explodir também. Uma explosão não tão grande? Não tão grande, mas que vai perder o local, ele vai deixar de estar no local adequado. Vai sair o tubo, né? Vai sair o tubo, vai estubar o paciente, vai sair a sonda e não é o ideal. Então, no transporte aeromédico, a gente tem que colocar todo o material, todos os equipamentos e todo o material necessário. Todas as medicações vão lá dentro, o enfermeiro vai com tudo próximo a ele, na hora da necessidade ele consegue intervir, ele tem outros frascos de soro reserva, ele tem medicamentos, ele tem tudo o que ele precisa. Ele consegue fazer a aspiração do paciente, ele consegue fazer tudo. Só lembrando que isso é no caso de uma adversidade. Porque um paciente, para ele entrar dentro de um avião e ser transferido, ele tem que estar clinicamente estável, tem que ser avaliado e a transferência aérea tem que ser muito bem indicada. Não, o simples fato de você ter um poder financeiro e de ter uma necessidade de fazer uma transferência não significa que você vai ser transferido aéreo. Essa questão que você colocou é muito interessante, porque a população às vezes se desespera, né, Jonas? Vou levar meu pai, minha mãe que está aqui sofrendo, não tem, e quer levar numa ambulância, na UTI aérea, de qualquer forma, a todo custo. Não é assim, né? Não é assim. É muito bem indicada. Não são todos os casos que são passíveis de transferência aérea. É por isso que tem o nosso médico, que é o Dr. Tiago. A gente recebe a solicitação de transferência aérea, pede um fax do hospital ou um e-mail, o hospital passa o quadro do paciente, o Dr. Tiago vai no hospital, avalia o paciente. Ele mora aqui? Ele mora aqui. Se ele não puder ir, ele tiver em remoção alguma coisa, eu vou, faço um exame físico, ligo para ele, passo o quadro todinho, vejo como está o paciente no momento, o que pode ser feito para estar melhorando o quadro dele, para ele suportar uma transferência mais tranquilamente, e aí, em seguida, que é liberada a transferência, a gente faz. Mas que avanço, né? Isso começou em Sobral há quanto tempo? 2, 3 anos atrás. 2, 3 anos. Não existia isso aqui, né? Existia em Fortaleza e quando precisava de uma remoção, a equipe vinha de Fortaleza para Sobral. Para pegar, né? Para Sobral. Às vezes ainda acontece isso, inclusive com a gente, porque nossos aviões ficam no caminho, né? Às vezes o avião está lá, a gente um plano de saúde, uma família solicita e a gente pede o avião para vir pegar o paciente. Mas aqui a gente consegue montar todo o equipamento. Melhor ainda, né? Com segurança. Jonas, e o nosso organismo? Quando a gente pensa em ser humano, quais as diferenças básicas lá em cima e aqui embaixo? O que é, em termos de fisiologia, você que já trabalha com isso, o que você diria? Não, lá em cima funciona dessa forma, lá em cima... O que é que muda? Assim, o principal diferencial no voo que a gente vai sentir é o ar rarefeito se o avião não tiver pressurização. Chega a sentir? Chega. Sem a pressurização, você Chega. Bem alto? Chega. Sente a falta de ar? Chega. A gente até brincando uma vez, pedimos aos pilotos para não... A gente já estava em retorno,
Aí já te entrega o paciente e tudo na volta. Fala o seguinte, não liga o pressurizador, deixa eu ver como é que a gente se Fazer comporta. um testezinho, né? Vamos ver como é que a gente se comporta. Aí a gente foi voando, e eles, em princípio, eles manteram uma altura tranquila, 1.200 metros aproximadamente. Depois eles subiram mais sem avisar a gente. Quando a gente foi perceber, estava ficando com angústia, uma sensação diferente, taquicardia, boca seca, sabe? E assim, muito chata a situação. Porque eu coloquei o oxímetro no dedo que fui ver, talvez esse valor que vocês estão vendo aí agora. Uma saturação muito baixa, quando o ideal é no mínimo 92%. Estava por volta de 67, 70. Você sente aquilo ali. Sente aquilo ali. E a gente numa situação fisiológica normal. É interessante também que os pilotos, por terem um organismo já apto a estar nessas mudanças de pressão, eles têm uma adaptação. Então, ele tem um número de hemácias bastante elevado. Tem um hematócrito mais alto, compensa, né? E enquanto a saturação imitava 67%, 70%, nele estava 92%. Mas é bom que o piloto esteja melhor, né? Porque bom que o piloto estando melhor, a gente fica bem mais seguro, né? Aí, em seguida, a gente pediu para pressurizar o avião de novo, eles pressurizaram e voltou tudo normal. Volta normal. Jonas, quais os maiores temores, né, de vocês em relação ao paciente durante os transportes? Tanto terrestre como aéreo. No terrestre, por exemplo. Pronto, no terrestre eu tenho medo de assalto. Assalto. Isso é uma vergonha, né? É absurdo. Não é anormal. Olha só, o nosso amigo vai transportar um paciente grave a Fortaleza, o maior medo dele é que seja assaltado. Já aconteceu o episódio da gente ser escoltado de Itaperuaba até Canindé, porque existiu o risco de assalto, uma ambulância tinha vindo, eles falaram pra gente que estava sendo perseguido e tal, e a gente teve de pedir a ajuda dos policiais, eles escoltaram a equipe de saúde com um paciente entubado, um RN prematuro grave dentro da ambulância, a gente foi escoltado de Itaperuaba até próximo de Canindé. Mas, Jonas, o que é que um assaltante rouba numa ambulância? Não vai dinheiro ali, vai? Não, vai equipamentos. Equipamentos. Então, eles partem do princípio que ou o acompanhante, eu acredito, né? Que tem dinheiro. Ou o acompanhante tem dinheiro, não ou espalhar tem isso. Equipamentos para eles estarem levando e vendendo depois, eu sei. Pelo amor de Deus, é o fim do mundo, né? O primeiro medo é o de assalto, depois vem o risco de acidentes. É tanto que nossos motoristas têm um período de repouso, eles têm que repousar, têm que descansar para poder estar oferecendo mais segurança. É porque, às vezes, não dá esse tempo todo para acontecer isso, né? Não dá. Mas se bem que na empresa de vocês é muito organizada, a gente sabe que existe esse de organização para o sono. Eles tem um intervalo entre uma remoção e outras que eles têm que ter descanso mínimo, e eles descansam e sempre tem outro para ir. É muito raro o mesmo motorista fazer 2 remoções. Sempre tem, quando ele chega já tem outro esperando, se tiver outra remoção, e o outro que realiza. E os seus medos em relação ao avião? A transportar o paciente no avião. Qual é o medo maior da pessoa que está transportando? Primeiro que a pessoa não pode ter aerofobia, né? Que é o medo do voo. Tem que tratar. Eu já transferi pacientes para Fortaleza, inclusive, que o paciente tinha medo de avião. E aí? Só que aí ela estava numa situação tão ruim que a gente disse que estava na ambulância, ela entendeu perfeitamente. Foi transferida sem problema. Mas dizendo ela que ela ia pelo chão, não? Dizendo que ia pelo chão, porque se eu dissesse que estava no ar, aí matava. Aí acabava a situação toda. Olha então aí. A gente transferiu, foi tranquilo o voo e tudo, mas assim, no ar a nossa preocupação é com estabilidade, é com sinais vitais alterados, é com a saturação que pode vir a cair e tem que estar monitorizando todo o tempo. Então, no ar, minha maior preocupação é estar com esse paciente monitorizado e estar com tudo que for necessário para uma urgência ali. Então, eu entro no avião, eu sou cercado de aparelhos de equipamentos para estar usando em qualquer eventual intercorrência. Porque tem que ser mais precavido, porque no avião não dá para entrar numa cidadezinha, Pronto. Parar, não tem como. Pronto, eu sempre brinco muito dizendo que no hospital você tem, faltou algum equipamento, eu vou ali na outra enfermaria e pego emprestado, eu vou no UTI e pego emprestado, vou no outro hospital e pego emprestado. No avião e na ambulância não tem isso. Na ambulância até tem que você pode parar no hospital. Mas, como dizem alguns médicos, a nossa ambulância é muito mais equipada do que muitos hospitais têm por aqui, pela região. Não tem a menor dúvida. E no avião, ou é ali ou é ali. Então, nossos equipamentos são testados antes de entrar no voo. Se você chegar na base agora, o que tiver de equipamento que tem bateria está ligado na energia, são carregados constantemente. Tem que estar com carga máxima todo o tempo, porque a qualquer momento eu posso precisar ir no avião. Nem sempre as tomadas são compatíveis com os equipamentos que a gente dispõe. Então, eles têm autonomia de 3, 4 horas cada equipamento. Já é o suficiente sobrando, né? Suficiente sobrando para proporcionar segurança no voo. Jonas, e os seus medos? Não de avião, não de carro, mas seus medos de vida. Você tem como citar algum medo seu, uma coisa?
Medo, assim. Medo de solidão, medo de morrer, medo de depois de morrer. Medo, morrer eu não tenho medo. Eu sou um pouco diferente assim, da maioria das pessoas, porque eu vejo a morte como passagem. Eu não vejo como um fim e nem vejo como um motivo de tristeza. Eu procuro ver as pessoas que eu perdi de uma maneira saudável, procurar sentir saudades e tristeza não. E medo da morte eu sempre disse que eu não tenho. E é isso, é acreditar e não ser tão temeroso quanto a morte, porque a gente sabe que é um evento natural e que pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós. Eu não tenho muito medo, assim, muitos medos. Isso é o segredo de pessoas de sucesso, não tem medo, né? Sou destemido. Destemido. Agora, Jonas, por favor, eu queria que você olhasse para o nosso amigo que está em casa, né? Que se formou agora, que está acreditando que enfermagem não tem área, não tem campo, não tem espaço, e que você desse uma dica para ele agora, que está acabando de se formar. É interessante que a pessoa procure a sua aptidão, que procure tirar o melhor de si, procure dar o melhor de si, procure trabalhar aquilo que ela tem mais afinidade. Se o mercado aqui está saturado, com certeza em outros locais não está. Já tem propostas, inclusive, no momento eu quero ficar em Sobral, mas já tem propostas para ir para fora, bem longe do estado, inclusive. E é isso, é procurar se especializar, procurar ser diferente, ficar inquieto só com o que a faculdade oferece, que a gente sabe que é muita coisa, mas que para o mercado é pouco, então você tem que estar constantemente estudando. Em todas as áreas é assim, né? Em todas as áreas é assim, tem que estar estudando constantemente. Uma dica também que é muito interessante é não passar um dia sem estudar. Vai para a internet, baixa um artigo, um trabalho científico. Um videozinho no YouTube, Um videozinho no YouTube. Qualquer coisa é bem-vindo e você aprende muito. Jonas, eu queria dizer a você que para mim foi muito prazeroso você estar aqui. Tenho uma absoluta certeza que para os amigos de casa foi muito engrandecedor. E olha, o nosso canal aqui está aberto para você. Quando você quiser vir, e seja muito bem-vindo aqui na nossa TV, tá certo? Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com seus telespectadores e dizer também que precisando do serviço de transporte terrestre ou aéreo de pacientes, nós temos em Sobral Easy Life que faz para qualquer lugar do Brasil, então é só entrar em contato conosco e através do site também, que é o www.easylifeam.com.br, que através do contato que você pode ter conosco, você pode ser atendido e dizer que, para mim, é um motivo de orgulho muito grande estar aqui eu já chamei senhor, mas ele não gosta que eu chame senhor. Você, com o Dr. Dayan, que para mim é um exemplo de profissional, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que me ensinou muita coisa, eu trabalhei com ele uns 5 anos ou mais. Na Santa Casa. E eu só tenho recordações boas, um exemplo de pessoa, um exemplo de ser humano e que com certeza eu vou levar para a vida. Muito obrigado pela oportunidade. Jonas, felicidade, muito obrigado. Você pode já. Tchau.